Então vamos lá para a nossa aula teórica. Hoje é uma aula rapidinha, concentração e foco, né? Aham. É uma coisa assim muito relevante que é interessante a gente perceber é que muitas coisas a gente repete, né? Quase igual, bem parecido. E essas repetições, elas são propositais para a gente olhar um tema. Aí olha o outro tema, que é bem parecido, com um olhar um pouco diferente, para ir reforçando essa, essa ideia. Então, concentração e foco, a gente falou já na disciplina, né? Para disciplina você precisa ter concentração, né? Você precisa ter foco, é o que a gente estava falando há pouco, né? Para você É. ter um resultado, você precisa ter foco. E aí, eu assim, às vezes, só se esquenta o chá, né? Normalmente eu uso concentração e foco meio que do mesmo jeito, como se fosse sinônimo, mas a gente pensa em concentração alguma coisa aqui dentro, né? A capacidade de concentrar, e foco, essa capacidade de você tocar um projeto, né? De você fazer um planejamento e seguir esse planejamento, né? Ter foco, que é, na verdade, a concepção mais adequada. Mas às vezes a gente fala, né, na linguagem corrente, assim, às vezes a gente fala as duas coisas como se fosse sinônimos. Por que melhorar o foco? Então, um dos grandes elementos de você fazer uma mudança é você entender o que que aquilo vai trazer de bom se você fizer, e o que é que aquilo vai trazer de ruim se você não fizer. Ou quando você quer tirar um hábito da sua vida, o que que tirar aquele hábito vai trazer de bom e o que, se você não tirar, o que que vai trazer de ruim. Eu li recentemente o livro, é, acho que era A Força do Hábito, não lembro o título do livro, e ele usava muito essa metodologia, né? Eu quero incluir um hábito na minha vida. Então, aí você relaciona tudo que vai fazer de bom, tudo que vai trazer de bom, e se você não inclui tudo que vai trazer de ruim. Aí você conecta aquilo na sua rotina vinculando com outras coisas que você faz que já estão consolidadas. Então, eu quero fazer uma. Ah, quero parar de tomar café durante o chá da tarde ali, né? Que era o que você fazia, dava uma beliscada. Eu, eu quero tirar esse hábito de dar essa beliscada no meio da tarde. Por quê? Ah, e você relaciona tudo que faz de mal, você relaciona tudo que faz de bem, e aí você, às vezes, coloca aquele hábito vinculado com outra coisa, como você fez, tá bom? Então, em vez de tomar o café, eu vou brincar com os cachorros, ou vou dar uma olhada, ou dar uma palavrinha com eles, ou vou, sabe? Então, a, esse argumento, que não foi ninguém quem me deu, fui eu que construí, ó, tudo Sim. isso me faz de mal se eu comer nesse horário. Se eu não comer, vai ter essa imensidão de coisas boas. Então, você está somando o quê? Você está somando o emocional, eu quero tirar esse hábito. Você está somando o intelectual, né? Por que que vale a pena tirar esse hábito? E aí, quando você faz outras associações, como por exemplo o espiritual, né, tá bom? Vou cuidar dos cachorros, vou cuidar de criaturas, né? Que é um ato de generosidade, é um ato de elevação da alma, né? Você facilita. E aí você coloca, ainda nesse caso, coloca o físico. Porque daí você vai lá, você dá uma movimentadinha, você conversa com os cachorros, anda um pouco ali, mesmo que no quintal, brinca um pouquinho,
que isso faz? Relaxa, né? Porque você movimenta o corpo, brinca com o cachorro, né? Ali você relaxa, traz uma sensação. Então, fica bem fácil ou relativamente mais fácil, muito mais fácil, você fazer uma alteração. Então, quando eu quero ter foco, por que quero melhorar o foco? Então, você pode fazer de maneira genérica e de maneira específica. Por exemplo, por que que eu quero trocar massa magra, massa gorda por massa magra, né? Então, você faz ali as, as vantagens, né? Se você trocar, etc., né? Quais as vantagens? E isso deixa de maneira visível. Pronto. Aí, só que no nosso caso, a gente faz, além disso, faz todo um planejamento. E quando, com o tempo, muitos planejamentos a gente nem vai mais precisar fazer. Sabe, para aquelas coisas mais simples? Porque a Sim. gente faz esses planejamentos no início para dominar essa lógica e depois. E depois é o seguinte: se for uma coisa difícil, tem que fazer planejamento. Mas se for uma coisa fácil, por exemplo, esse caso ali com, né, para resolver das finanças, é uma coisa simples. Assim, a conversa. Então não precisa fazer um planejamento, né, para isso. É só você preparar a sua cabeça, ver ali o que você precisa fazer e pronto, né? Uhum. Quais os prejuízos de um foco limitado? Que é essa ideia, né? As vantagens, as desvantagens. E aí, nos projetos específicos, você pode fazer, porque daí dá gás naquele projeto específico. Porque quando eu tenho uma coisa mais genérica, eu quero desenvolver foco. Tá bom, eu quero que os meus projetos tenham início, meio e fim, que eu chegue ao fim dos meus projetos, a menos que eu entenda que tenha que parar o projeto, né? Mas aí é uma decisão, mas não porque eu perdi foco. E, essa questão genérica, ela é produtiva, porque você elenca, mas ela vai se materializar nas questões específicas, né? Então, eu quero ter foco, porque, se eu faço os meus projetos do início, meio e fim, eu tenho maior rendimento financeiro, eu tenho maior rendimento de satisfação pessoal, eu me sinto mais feliz quando eu acabo um projeto, eu consigo ver os resultados, etc, etc, etc. Bom, aí, estou fazendo esse projeto aqui, específico. Aí eu coloco as vantagens de ter foco naquele projeto, né, se eu tiver foco, e as desvantagens. Pronto. Quais dificuldades, quais as dificuldades que me traz? Tá bom, eu quero ter foco ali. É, quais as dificuldades que me impedem, ou que me dificultam, ou que me atrapalham a vida? Quais as coisas que me atrapalham a vida porque eu não tenho foco? Então, aí você vai analisar isso quando você começa a perder o foco. E isso é muito relevante porque como que a gente trabalhou isso nos nossos projetos? É aquela história, ó. Quando você começa a perder o projeto, aí que vem o maior aprendizado, porque daí vai mostrar as questões mais de fundo, sabe? Se está tão bom, se eu estou fazendo, por que que eu paro? Que está acontecendo comigo que eu paro? E aí você começa a avaliar, né? Começa a entender melhor quem você é e começa a colocar os gatilhos. Olha só, eu paro porque eu me boicoto. Eu paro porque eu acho que eu não mereço, né? Eu acho que eu tenho que fazer as coisas para os outros, mas é, as minhas coisas ficam para trás. Então eu é, é, preciso parar de fazer as minhas coisas para fazer para alguém. Mas por que que eu faço isso? Então, além de começar a mostrar essas questões,
né? Que aí você começa a se enxergar. Se você se... A pessoa que se boicota, ela não vai se boicotar só num projeto, ela vai se boicotar em vários. Então, se ela se boicota num projeto e você identificou, ah, estou me boicotando, no outro projeto, você já sabe, ó, vai chegar uma hora que talvez eu me boicote, então precisa ficar atento, né? Então, esses projetos, eles vão mostrando efetivamente quem é você, né? Quem é você nesses aspectos, né? Sim, E sim, é. aí você começa a criar estruturas para evitar os as paradas. Pronto, que é É, o que a seriam gente. as distrações, né? As distrações. Sim, o que tira da linha. Eu achei Do muito foco. interessante quando você disse ali que quando você estava deixando de fazer a prática, né? E você mesmo chegou à conclusão. E não é uma coisa só. Eu estou encontrando um motivo para não fazer. Ué, essa consciência é fantástica, porque daí você diz, tá bom, eu estou fazendo, mas eu já sei que eu estou fazendo alguma coisa, e aí será o que que falta? E aí você começa, né? Mentalização da autoentrega, ferramenta definitiva para melhorar a concentração. Então, quando eu penso em foco, é isso que a gente faz nos projetos, né? Essas avaliações e aí os gatilhos. Agora, concentração, pensando em concentração de mente, né? É a mentalização da autoentrega. Eu vou passar rápido isso aqui porque a gente trabalha a mentalização da autoentrega muito na aula de desapego, né? A mentalização da autoentrega, que você, Ana Maria, já faz, mas a ideia fundamental é: se eu estou centrado no ego, a concentração é baixa. Se eu estou concentrado no ego, as coisas que são minhas para mim, é junto com o ego vem os nossos medos. Tá bom? Ah, a minha família é para mim. E se eu perdesse minha família? Ah, é assustador isso. Ah, e se eu ficar doente? Sabe? E se eu não conseguir deslanchar na profissão? E se acontecer alguma coisa que me impeça a agir profissionalmente? Como aquele pianista que começou a ter problema na mão, né? Quando eu faço a conexão com o universo, com o Senhor, e me disponho a servi-lo, e isso passa da cabeça e entra no coração, na alma, essas questões não, elas deixam de ser relevantes. Porque se eu sou pianista e o Senhor me tirou as mãos, né? Se por um acaso eu perdi as mãos, Senhor, como eu posso servir de maneira diferente, né? E aí a mente fica estável e suave, relaxada, para quê? Para concentrar. A grande parte das dispersões vem dos medos e dos desejos. Entendendo os medos, tudo aquilo que eu tenho e não quero perder, por exemplo, o medo de ser assaltado. Eu não quero perder a minha integridade física, ou a minha integridade emocional, ou perder a minha liberdade, ser coagido a fazer coisas pelas armas, né? Ou pela opressão. Então, é, mas também tenho medo da morte, porque num evento de um assalto é, você pode levar um tiro e morrer, mas você pode levar uma coronhada na cabeça e perder a saúde, né? Nós tivemos o pai de uma ex-aluna nossa que foi assaltado, aí deram umas coronhadas nele, ele adoeceu e morreu, né? Então, o medo é de perder coisas que eu tenho. Se eu tenho a saúde plena, perder a saúde. E assim vai. E o desejo é aquilo que eu não tenho, mas gostaria de ter.
Ah, quero fazer aquela viagem maravilhosa, quero ter aquela casa com é, é, 20 banheiros, e quero ter dinheiro para pagar um punhado de gente para poder limpar, sabe? Com Então, certeza. o desejo, quero um quintal maravilhoso, quero tudo limpinho, não é? Só que a, esses é, desejos e medos, eles estão vinculados com a sobrevivência, com a autoimagem, com quem sou eu do ponto de vista do ego, né? Ah, você vai lá para o shopping vestido desse jeito? O que as pessoas vão pensar de você, né? Isso a gente falando para outro ou a gente falando para a gente mesmo, entendeu? Então, o desejo da minha imagem seja uma imagem respeitada, o desejo da gente ser querido, ser amado pelas pessoas, né? Ou o medo de não ser, ou o medo da gente perder um amor, né? Um amor de um filho, um amor de um cônjuge, um amor de um amigo, porque você não cumpriu o que, né? Quer dizer, ele pede para você fazer alguma coisa e você, às vezes, com medo de perder aquele vínculo ou aquele vínculo não ser tão forte. Então, o medo e o desejo, da mesma maneira que ele movimenta o corpo, movimenta as nossas ações, né? Se a gente está vinculado, eles aceleram a mente. Então, quando eu falo naquele vídeo a mentalização da autoentrega, a maneira mais eficiente de meditar. Porque enquanto a gente está com muitos medos ou muitos desejos, ou os dois, não, a mente não concentra. É muito difícil concentrar a mente. E aí, a mentalização da autoentrega, fazer essa conexão com o Senhor, aí cada um com a sua crença, com a sua fé, né? E inclusive as pessoas como assim que não tem religião, né? Mas com as suas crenças e entregar, né? Eu entrego as minhas ações, ou pelo menos ao Senhor, e volto para uma pessoa que é religiosa, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí trazer isso para o coração é uma jornada de vários anos. Uma jornada de vários anos. Mas, à medida que a gente caminha, a gente vai aquietando. Qual o valor das técnicas para melhorar o foco? Quando eu penso em foco, naquele sentido que a gente falou lá em cima, a técnica é extremamente relevante. Porque daí o que que você faz? Tá bom, eu vou fazer o planejamento, vou revisar semanalmente. Se revisar semanalmente não está funcionando, eu vou fazer a revisão diária. Aí eu vou fazer os gatilhos e coisa, né? É claro que para você ter foco, precisa, às vezes, dar uma limpada interna. Porque se é uma pessoa que tem uma forte tendência de se boicotar, às vezes ela não consegue, ela se boicota, né? A técnica não é suficiente. Então, para o foco, a técnica é muito importante, mas não é tudo. E técnicas de meditação para concentração. E para a concentração é o inverso. A técnica é a menor parte, né? A maior parte é essa forma como você se relaciona com a sua espiritualidade. Se é uma relação egóica, Senhor, me traz aquela casa que eu quero. Senhor, sabe aquela espiritualidade de mendigo? Só se lembra dele para pedir, né? E para pedir coisas que são do mundo cartesiano, né? Sim. Pronto. É. É uma relação que não vai melhorar a concentração. Agora, se eu faço aquela relação com a espiritualidade, Senhor, estou aqui para servir, me mostra o caminho, entrego, né? E coisa como ali na mentalização da auto-entrega, eu vou colocar nessa aula, vou depois colocar o link da mentalização da auto-entrega, né? É, pronto. As duas, né?
Você tem duas, Sim, né? sim, eu vou Isso. colocar. Ótimo. Aí é o caminho, né, é, que vai funcionar. E a técnica tem um valor muito pequenininho. Porque se você está conectado com o Senhor, e isso a gente vê no momento que você faz uma oração ou no momento de conexão, pronto. Se você se conectou, tudo mais desaparece, né? Você fica ali inteiro. Você é a alma inteira ali, né? E aí a técnica é só para você, tá bom, agora eu quero concentrar em tal coisa. Ou agora eu quero meditar. Pronto, você só coloca. A técnica é só para você colocar intenção, porque a estrutura interna já está preparada. Instabilidade emocional e foco é a ideia, né, que é muito do foco, ele tem a ver com esse emocional. Autoestima, desapego também, autocobrança, né? Sentimento, o desejo, muitos desejos, sabe? Aquela pessoa não está contente com nada, muitos medos, tudo é perigoso, né? Então, eu preciso ir lá, mas é perigoso, então eu não vou, perco o foco. Preciso fazer isso, mas, sabe? E Sim, claro, a estabilidade emocional afeta tudo, corpo, emoções, mente e alma, e a instabilidade afeta tudo de maneira negativa, né? A influência dos medos, das angústias e incertezas no foco, né? Que aí é algumas questões emocionais, né? O medo, será que vai dar certo? E se eu fizer todo esse trabalho e no final não der em nada, sabe? Né? Os medos, a incerteza, né? Faço um trabalho imenso e não gera nada. Então, são maneiras de trabalhar, que eu trabalho hoje. Quando eu fiz o curso de marketing, o cara me falou o seguinte, ó, de cada 10 coisas de marketing que eu faço, é, 3 a 4 dão certo. Cara que era meu mentor. E aí eu entendi. Tem muitas coisas que a gente faz e que não dão certo. E aí eu lembro de Thomas Edison. Lembra essa? Não sei se é verdade, né? Mas é. sei lá, né? Sim, Fizemos 1000 vezes e não deu em nada, né? Não, não, aí eles, não, nós já sabemos 1000 vezes, 1000 coisas que não dão certo. Eu uso esse exato. princípio para mim. Tá bom. Hoje eu estava resolvendo um problema lá de não conseguia fazer um negócio lá num aplicativo que eu preciso fazer porque eu tinha prazo para fazer, né? Aí eu peguei, ontem tentei, não deu certo, já tinha tentado, não deu certo. Aí hoje eu peguei e digo, hoje eu vou fazer. Então, paciência, hoje eu vou tirar um tempo. Hoje eu vou tirar um tempo para aprender um pouco mais sobre o aplicativo. Porque daí você tenta de um jeito, tenta do outro, tenta de um outro, tenta do outro, você acaba aprendendo sobre o aplicativo, sabe? Exato. É. Então, e eu fiz várias coisas de marketing que não deram certo. Mas a gente tentou várias coisas. Eu fiz yoga em família, não funcionou. Fiz não sei o quê, não funcionou. E algumas coisas funcionaram. Só que o quê? O que mudou na minha vida quando eu fiz esse treinamento com essa pessoa? Que daí eu não acho que eu perdi tempo. Eu acho que eu ganhei aprendizado. Isso. E aí Experiência. É, e aí essas questões que tiram o foco, né? Medo, angústia, incerteza, hoje para mim, claro que todo projeto eu avalio muito bem antes de começar, né? Eu perco muito tempo na avaliação, claro, se são projetos grandes, são projetos pequenos não, né? Avalio. Aí tá bom. O que der errado é porque eu estou aprendendo. E aí facilitou muito sabe, projetos arriscados de fazer. Então, toda vez que eu vou fazer alguma coisa aqui, isso já é praxe. A Thaís diz que, mas não vai dar certo.
Ana Maria, não é só com você. Que bom. Sabe? Que bom Ah, que eu não estou sozinha no mundo. não, não, vai ficar tranquila, vai ficar tranquila. Aí, o que que eu fazia durante muito tempo? Tentar convencer. Aí era uma. Você vê que é o aprendizado, né? Era Sim. cansativo. E não. E aí, os que davam certo, tudo bem, deu certo. Os que não davam certo, eu não falei? Deu? Falei. Eu falei? O que que... Ah, tá vendo? Tá perdendo, sabe? Aí, eu. A minha estratégia final. Então, agora. Eu vejo, pergunto a opinião, quando é importante perguntar a opinião, pergunto a opinião, mas as coisas que estão na minha alçada de decidir, daí eu decido, vai ser assim, né? E aí não tento convencer. Ah, vai dar errado. Ah, Aí eu falo assim, ah, vamos experimentar. Às vezes dá errado, às vezes dá certo, sabe? Uhum. E aí, quando vem a conversa, né, às vezes repete, né? Ah, eu vou tentar. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Se der errado, eu aprendo. Se deu certo, a gente vai ter uma série de vantagens, sabe? Porque a gente fica livre do controle, né, Bert? Do controle do resultado. Você vai fazer aquela trajetória da melhor forma possível, né? Dando o seu melhor, mas fica livre do resultado, que é É, justamente o porque, controle. porque, claro, muitos projetos da gente não dão certo. Isso é parte da vida, né? Às Isso, vezes porque o projeto está errado e às vezes porque a gente não está com a estrutura necessária para fazer dar certo, né? perfeito. E, e aí resolveu. Quer dizer, resolveu. Ela continua do mesmo jeito, Sim, né? Quando eu tô assim muito, assim, quando eu tô muito humorado, né? Porque virou já meio que uma brincadeira também entre nós, né? Quando eu vou falar uma coisa e ela vem dizendo assim, não dá certo, aí eu falo assim, continua, começou bem, tá certo, sabe? Brincadeira, rindo, daí ela acaba rindo também, né? tudo bem, Acaba rindo também, e aí vai, né? Ah, não, é isso mesmo. Mais, desenvolva. Então, você está no caminho certo. Aí, às vezes, quando assim, sabe, brincadeira, né? Quando não, eu falo assim uma coisa, diz, ó, deixa eu ver se você não foi, como que chama quando o ET vem e interfere? abduzir. Abduzir? Deixa eu ver se é você ou se você foi abduzida, né? E aí, o que que você achou? Sabe? É ficar leve, né? Sim. Sim. E aí, agora também, né? Quando ela, ela fala, fica essa ideia, sabe? São caminhos, né? Uhum. Então, é, resumindo, a gente precisa uma combinação de técnicas e eu chamo aqui conceitos, valores, né? Tipo autoentrega, desapego, né? E coisa. Essa combinação, as técnicas no geral, as técnicas é a menor parte, né? Agora, quando eu faço uma mentalização da autoentrega, eu tenho uma técnica para fazer a mentalização, né? Então, a técnica é a ferramenta e como você utiliza, né? Eu faço oração para medigar ou faço oração para servir? Então, a oração, vamos supor, é a técnica, né? Ali, né? A ferramenta, mas o que vai definir é se eu estou medigando ou eu estou me disponibilizando a servir. E aí, por isso que conceito nesse sentido, né? Se eu sirvo ao Senhor e caminho nessa direção, qualquer técnica, eu uso uma técnica bobinha, vai dar um grande resultado. Eu quero tudo para mim, ego. Não adianta, posso fazer uma técnica poderosa que o resultado vai ser baixo. Eu vou interromper aqui
o compartilhamento. A ideia é essa. Hoje era uma coisa curtinha, porque você viu, a maior parte foi revisão, né? Foi revisão com um Sim, olhar um pouquinho diferente, nada, praticamente nada de novidade, né? não, foi bom, foi ótimo. Beleza? Ótimo, Bert. Então, eu acho que Amanhã nos vemos. essa ideia aqui eu acho que vai ser produtiva para você, desse jeito que eu fiz, né? Que é Sim, com outra, certeza. uma outra maneira de seguir esse Vou, caminho. vou, vou copiar a sua técnica. Depois te falo o resultado. Então, tá bom. Então, Ana Maria, Obrigada. muito, muito obrigado. Eu que agradeço.